Fala a seus praticantes de elisão fiscal. Bitcoin News na área trazendo mais uma notícia sobre o XRP. Deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação, deixa um comentário e compartilha o vídeo para dar aquela moral. Investidores de varejo recuam para os 98,5 mil. 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana. O Bitcoin caiu mais 2% no início de novembro, enquanto dados da rede alertam para uma possível queda do preço do BTC abaixo do suporte de os 100 mil highlights. O Bitcoin BTC 572.539 dólares inicia novembro com uma queda para os 107 mil highs, enquanto traders se preparam para novos testes de suporte. Trader vê semana difícil para o Bitcoin. O Bitcoin caiu assim que o fechamento diário foi concluído, retornando aos 107 mil reais. Dados do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView mostraram BTC/USD apagando todos os ganhos do fim de semana após alertas de traders sobre o pump de domingo. Para ser honesto, parece que esta pode ser uma das semanas mais difíceis do quarto tri, previu Crypto em uma thread no X. Isso me faz pensar que podemos estar em um ambiente de range. Portanto, devo ficar atento a um possível reteste das mínimas do intervalo. Crypto observou que essas mínimas têm confluência importante com a EMA de 50 semanas em 101.150, aumentando as chances de servirem como alvo de fundo. O preço revisitou a área na Binance durante o crash relâmpago, a partir das máximas históricas de os 126.200 dólares em outubro. É um suporte muito sólido, então veríamos um bounce muito agressivo de lá, continuou. Outros, como o Dan Crypto Trades, priorizaram a liquidez do livro de ofertas das exchanges para alvos próximos. 2 grandes níveis de liquidez se formaram no curto prazo durante o range do fim de semana, disse aos seguidores no X. O preço retirou a borda inferior que estava em US 108,5 mil dólares. Ainda há um cluster decente por volta de 112 mil reais. Ao ampliar, os níveis de os 105, 106 mil e os 117 mil reais valem atenção. O trader e analista Mark Cullen alertou que a liquidez mais abaixo pode ser tentadora demais. BTC parece fraco e aquela fatia de liquidez inferior está chamando, mas teremos um último empurrão para cima antes de um recuo mais profundo nos próximos dias-semanas? Ele questionou no X. Esperamos os EWAT acordarem para ver como eles iniciam a semana. Chances de recuperação do BTC desabam. Pode ser o início do que tradicionalmente é o melhor semestre para ações, mas o cripto não parece disposto a seguir. O Bitcoin já cai 2% em novembro, acrescentando insulto à lesão para os touros ainda abalados pelo pior outubro desde 2018. Dados do CoinGlass mostram como a barra está alta. Os ganhos médios de novembro desde 2013 superam 40%. Mercados de previsão sublinham o sentimento deprimido entre participantes de cripto. O Polymarket vê apenas 33% de chance de BTC/USD fechar o mês acima de 120 mil dólares, com 115 mil dólares em 60%. O Crypto Fear and Greed Index permanece em medo, ainda sem refletir a última queda do Bitcoin para os 107 mil dólares. Na semana passada, quando esse nível também reapareceu, a Sentiment sugeriu que ele é chave para a perspectiva dos investidores. O mergulho do Bitcoin para os 107 mil dólares na quinta levou a uma grande quantidade de previsões de preço abaixo de os 100 mil dólares. Escreveu no X, ao lado de um gráfico comparando projeções abaixo de os 100 mil dólares com acima de os 150 mil dólares. Os mercados se movem no oposto das expectativas da maioria. Portanto, um rally de alívio é provável enquanto o FUD atinge o pico como agora. Alívio da guerra comercial versus Fed hawkish boas notícias tem precedência para as ações nesta semana, já que o otimismo sobre um acordo comercial EU-China supera o risco de conflito de juros. Os futuros do S&P 500 abriram levemente em alta enquanto o mercado digeria tarifas reduzidas e a remoção de restrições sobre terras raras e chips automotivos da China. Essa é a maior desescalada até agora, escreveu o The Kobeissi Letter em uma reação no X durante o fim de semana. Apesar de preocupações com intervenções militares dos Ilha-Marcinociwa na Venezuela e na Nigéria, o comércio seguiu como prioridade para investidores de risco.
Ao mesmo tempo, só o cripto sentiu o peso na abertura da semana. A quebra na correlação do Bitcoin com ações não ajudou. Na semana passada, o analista macro George Visser disse que, agora, apenas as Big Techs ainda ancoram o BTC. O Bitcoin se move com as techs. É correlacionado com liquidez e apetite por risco, escreveu em um post no Substack. Por anos, dava para prever a direção do Bitcoin olhando o Nasdaq. Essa correlação quebrou recentemente e desde dezembro de 2024. Completamente. Cerca de 20% dos resultados do S&P 500 saem nos próximos dias, incluindo AMD e Palantir. A paralisação do governo do CPUNA significa pouco dado de inflação oficial. Apenas a folha de pagamento privada permanece sem impacto. Nos bastidores, cresce a incerteza sobre a política econômica. O Fed está mais hawkish. Cortes adicionais em 2025 estão longe de garantidos. Dados da ferramenta FedWatch da CME colocam as chances de corte na próxima reunião, em dezembro, em 63%. Comentando, a Mosaic Asset Company disse que o fim do Quantitative Tightening, QT, pode ser um contrapeso bullish. Isso encolheu o balanço do Fed de um pico de quase os 9 tri em 2022, para os 6,5 tri agora. Escreveu na sua newsletter, The Market Mosaic. Encerrar o QT remove uma fonte-chave de drenagem de liquidez dos mercados. Dreno institucional se inverte. A demanda institucional por Bitcoin volta aos holofotes esta semana, conforme a underperformance do BTC versus ações, e ouro pesa. Dados da gestora do Reino Unido. Farside Investors mostram 3 dias seguidos de saídas líquidas dos ETFs Spot de Bitcoin do EUA até 31 de outubro. 31. O maior deles, o IBIT da BlackRock, respondeu por mais de $500 bilhão do total. Agora, esses fluxos preocupam, já que a demanda institucional não acompanha o incremento diário do suprimento de BTC. A tendência foi notada por Charles Edwards, da Caprioli Investments. Pela primeira vez em 7 meses, a compra líquida institucional caiu abaixo do suprimento minerado diário, comentou ao lado de dados da Caprioli. Edwards classificou os achados como não bons, destacando que o total inclui os ETFs. A última vez que o apetite institucional falhou em igualar o novo suprimento minerado foi pouco antes de o BTC-USD tocar mínimas locais próximo de os 75 mil high-highs no início de abril. Como o Cointelegraph reportou, porém, Visser vê os ETFs como parte da maturação de longo prazo do Bitcoin como ativo macro. Agora, os ETFs fornecem bid institucional. Grandes empresas têm BTC no balanço. Fundos soberanos se envolvem. O mercado amadureceu a ponto de holders antigos conseguirem sair de posições grandes sem caos. Varejo em retirada. Os investidores de varejo recuaram desde que o preço caiu quase 20% das máximas de outubro. Isso é visível na queda de endereços ativos, segundo pesquisa da CryptoQuant. No início de novembro de 2024, os endereços ativos estavam em 1,18 milhão. Em 30 de outubro de 2025, estão em 872 mil, queda de 26,1%, escreveu Carmelo Alemán em um post Quick Take. Alemán ligou diretamente à recente ação de preço, que gerou liquidações em massa, ao recuo do varejo. A ausência do varejo limita a atividade visível da rede e adia o fim natural do ciclo. O varejo fornece o empurrão emocional e a liquidez para mãos fortes saírem com lucro. Sem ele, os ciclos se estendem. A contribuidora Pelin Ai foi além, sugerindo que a rede se distanciou demais do preço. A lei de Metcalfe, que mede preço justo versus propagação da rede, sustentaria a tese. Quando o NVM Ratio sobe acima de 1 e especialmente acima de 2, o preço historicamente tende a recuar depois, explicou um post Quick Take. O valor atual de 2,97 sugere que a avaliação da rede está bem acima da média histórica, indicando que o Bitcoin negocia em zona supervalorizada em relação ao tamanho da rede. AI sugeriu que o preço pode cair até os 98.500 alhos em seguida, por saturação baseada em Metcalfe.